Agora deve todo mundo ouvir. Bom dia, gente. Bom dia. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos auxilie, né, neste momento de estudo, de aprendizado. Tá e certo, hein? dizem que quando a gente vem falar assim, né, porque o mais necessitado é a gente, né, que a boca está mais próxima dos nossos ouvidos, né, do que do ouvido daquele que está lá. Então, a gente vai falar hoje sobre a caridade, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita. É o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver se eu vou conseguir mexer aqui nessa tecnologia só de apertar uma teclinha, né? Então, o primeiro item é o fazer o bem sem ostentação. E lá, né, em Mateus 6, de 1 a 4, no Evangelho está assim: tende cuidado em praticar boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não receberei recompensas de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens. Mas quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita, a fim de que a esmola fique em segredo e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Ai, desculpa aí, porque, né, a gente não tem os acentos, né, que o português tem, mas dá para ir. Então, gente, o que me chamou muita atenção é de que muitas vezes a gente faz o bem, e a gente espera em troca, né? Eu fiz para o fulano, na hora que precisou, me procurou. E agora, na hora que eu preciso, não me ajuda. Então, o que está dizendo aqui para a gente? Que quando você dá, você não tem que esperar nada em troca. Você está realmente dando, né? Eu via muito, assim, as pessoas, quando davam presente de aniversário, né? Lá na roça, lá onde eu morava, eu dei o presente de fulano, esperando que no meu aniversário fulano me... Vamos ver o que ele vai me dar. Né? Então, a gente tem que tomar bem o cuidado com isso, porque esse fazer o bem sem ostentação é muito amplo, né? Você, por exemplo, que as pessoas usam muito, share na internet, né? Faz ali, né? Vai lá e compartilha, né? Que eu fiz isso, que eu ajudei aquilo. Então, é melhor fazer o bem e sempre né, em silêncio, em segredo, porque o mais importante é o que Deus está vendo, né? E Ele sabe o que passa no nosso coração, qual é a intenção, né? Então, continuando aí, a caridade deve ser anônima. Do contrário, é vaidade. Você não está fazendo caridade, você está querendo se mostrar, né? Aí essa figurinha aí me chamou muita atenção e olha só que coisa, né? É qualidade. Exatamente. Jogando as moedas e tirando ali bom dia. Tirando ali a foto, né? Bem real isso. Então, que recompensa recebe aquele que faz pesar os seus bens sobre aquele que recebe? Que ele impõe, de certo modo, testemunhas de reconhecimento, que ele faz sentir sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios a que se impõe para beneficiá-lo? Essa pergunta, né, tá lá no Evangelho, então pesa muito, né? Quando você, tipo assim, você dá com tanta arrogância que a pessoa se sente humilhada ao receber, né? Então, a gente é o cuidado, né? A caridade, sempre lembrar do que o próximo, ele está numa situação difícil e que às vezes nem é culpa, né? Muitas vezes a questão de dar alguém alguma coisa assim na rua, as pessoas estão pedindo, né? Então, muitas vezes eu questiono, será que se eu der alguma coisa, eu estou ajudando na questão do vício?
e tudo, mas aí eu penso, bom, o vício é um problema dele, né? Se eu tô dando o dinheiro não para ele comprar droga, eu tô pensando que ele tá, né, vai comprar outra coisa, Sua precisando. caridade é feita. Exatamente. Então, o que ele vai fazer? Semana passada, na hora que eu estava indo embora, tem um rapaz que pedindo dinheiro, né? Uhum. Aí um rapaz estava num carro bonito, atrás um rapaz assim, todo tatuado, todo assim, chegou na janelinha, ia dar o dinheiro pro cara, aí parece que ele pediu para fazer uma oração pro cara, eu vi ele pôr na mão assim, depois deu um dinheiro. Eu achei tão assim que eu julguei ele, até falei, nossa, você não tá tatuado, pedindo oração. Olha que doido. É o julgamento da gente, né? Mas eu achei bonito. Olha a ação engraçado dele. aí, sabe? A gente julga, né? É igual a gente aqui na julga. casa espírita, nós temos essa mania, né? De a gente tá fazendo a caridade, a gente achando que a gente tá fazendo grandes coisas. Certo? Mas exato. a intuição, o subconsciente da gente é que vale mais. É isso É a que Jesus intenção, quer, né? verdade. Sabe que Exatamente. me veio agora uma intuição, Intuição. dizendo o seguinte: por que às vezes as pessoas têm essa vaidade na hora de dar alguma coisa e espera receber em troca? Na verdade, a pessoa está pensando que está dando algo dela própria, algo que lhe pertence. Exato. Se a gente mudar, né, essa mentalidade, pensar que tudo que nós temos aqui é emprestado, na verdade é emprestado por Deus, né? Nada é Lógico, nosso. tudo a gente pensa assim, nossa, suei tanto, batalhei tanto para conquistar, e agora estou dando. Ou seja, estou tirando de mim para dar para o outro. Talvez por isso venha esse sentimento de que as pessoas muitas vezes, e não era só na roça, não, quer dizer, no lugar, É por causa da infância, né? Por isso que eu falei da roça. As pessoas têm esse sentimento de receber de volta, porque ainda tem o sentimento de posse. Né? É meu. Se é meu, eu quero de volta. Eu trabalhei para ganhar, né? Exato. E olha aqui, o que você está falando aqui, né? O que você recebe de volta é o que você deu. E às vezes a gente fica chateado ou como é que fala? Quando se fala desapontado, é porque você sem perceber, você deu uma lição de receber de volta. É o que você recebeu de volta, foi o descontentamento do outro que não recebeu muito bem de você. Exatamente. Também. E a gente não percebe essas coisinhas. E aqui eu acho que acontece muito mais aqui nos Estados Unidos, principalmente as pessoas que estão muito mais tempo. Você chegou agora, você vai ralar do ralei. Você conhece o Clorox? Não, então, exatamente. Então, assim, e é muito interessante, um amigo nosso falou assim, Kátia, eu falei, meu irmão trabalha. Kátia, por que você quer que ele passe o que você passou? Se ele vai dar valor ou não, um exemplo, tá? A maioria faz isso, principalmente quando você vai de réu, tá? Não, tem que passar o que eu passei. Gente, é outra época. Né? Então, né, hoje em dia, aqui a nossa alma esmagada, de uma certa forma, a gente sente realmente, né, quando chegamos, e depois, se nós não tomarmos cuidado, a vaidade domina, eu estou podendo tudo. Então, né, então, eu acho que a gente tem que pensar muito num todo, principalmente quando estamos fora da nossa pátria. Tem um outro lado também, né? Quando eu penso nisso, né? Tem que passar por passeio. Eu passo isso com meu filho. Mas foi bom pra mim, né? Não, mas depende. Assim, não, eu tô dando só um outro lado aí. Eu costumo usar essa frase, não, tem que passar por passeio. Porque não no sentido ruim, que você recebeu $50 para catar entulho o dia inteiro. Não nesse sentido. No sentido de aprendizado. De aprendizado, Isso é bom, porque a nossa vida lá no Brasil é muito diferente daqui, quando as pessoas vêm do jeito de fazer, do jeito de ganhar o dinheiro, de tudo. Então, às vezes a pessoa não entende isso quando vem para cá. Ela acha que o dólar é verde e dá na árvore. Exatamente. E aí você tem que falar assim, não, você tem que ir ao processo, tem que passar pelo passeio. Aí eu sou instalador de piso. O cara quer chegar e pegar no martelo e perder para o piso. Calma, você tem que preparar o ambiente. Passar pelo processo, né? É o processo, né? A gente tem que aprender o processo. Primeiro você vai aprender a raspar o chão, a varrer, a limpar, a arrancar o entulho. Para depois você aprender a pôr piso. Senão, se você não aprender isso, como você vai colocar piso, né? Mas é diferente da Então, tem esse processo, E aí, é interessante o que você falou, né? Porque muita gente acha que, tipo assim, no sentido, tem que passar o que eu passei, que eu fui humilhado pelo meu patrão. Esse tipo de coisa. A gente fazia 13, 14 casas, né, Cíntia? Mas não a humilhação, né? O processo tem que 13, 14 casas sozinha, de 3 pessoas e dava conta, né? Às vezes eu falo assim com as meninas, mas tipo assim, não é para dizer, vocês têm que... Não, hoje em dia tá fazendo 3.
de 2 pessoas, né? A gente fazia 12, 15 de 3 pessoas, né? Então, assim, aquela época é diferente da época de hoje, né? Também. Né? A coisa, né, vai melhorando, né? Vai mudando. Desculpa também, Dá por ser o Mário agora, né? O Mário falou também de a gente ficar esperando do outro, né? Mas às vezes tem aquele camarada que só lembra de você, só lembra de você, de pegar o guarda-chuva quando tá chovendo, né? Então ele nunca vai atrás de você para, às vezes, te oferecer alguma coisa, ou querer ser seu amigo. E a gente também fica esperando isso dele, né? Da pessoa. Quando você fala, não, pega aqui o guarda-chuva, tá chovendo. Semana que vem eu tomar um café? Não, as pessoas só vêm quando tá chovendo, entendeu? Exato. E aí realmente a gente fica chateado com isso, né? Pô, o cara tá só... Se auxiliar, você sempre auxilia. E a pessoa não aprende a pescar, né? E esse processo é ruim para nós, né? Porque é um sentimento que a gente cria sobre aquela pessoa e é ruim. Essa expectativa, porque a gente, em vez de a gente pensar, não, fulano é assim e pronto, acabou. O dia que fez chovendo, ele vem aqui pegar o guarda-chuva e nossa relação vai ser desse jeito, né? Mas não, a gente pensa, não, esse cara é folgado. E eu tenho um problema com pessoas folgadas. Pessoa folgada me incomoda. E aí eu tenho esse grande problema. Tipo assim, eu não consigo lidar, assim, sabe? Para mim, é falar, nossa, esse cara fica acompanhando. Mas o óbvio para você não é óbvio para ele. Então, às vezes, tem que ser dito. É muito engraçado. Exatamente, né? E aí, aí o processo está mais em mim do que no outro. Né? Exato, é verdade. Sempre está mais na gente. É do guarda-chuva, então eu não tenho que ficar chateado com ele. E eu fazendo essa pós-graduação que eu estou fazendo em terapia, né? Psicanálise, é a coisa mais difícil, sei lá, que você chega lá, não é de respeito do outro, é respeito de você. Tudo tudo é a gente. De você. E você tem que aprender também, mas aí na hora que a gente vai doar, é doar para o outro. A gente doa o que a gente tem, né? Outro. Também então, tem que lembrar disso. Tudo, né? Não tem problema, não. Então assim, quando a gente já passa assim por esse processo aí de dar esperando em troca, a gente já recebeu recompensa aqui, né? A prática do bem sem proveito, né? Falta de caridade moral e humilha quem recebe, que foi tudo isso que a gente, né, falou aqui. É interessante a caridade sem proveito, porque tipo assim, você está simplesmente dando. Lógico que você fez uma caridade, a pessoa recebeu ali, ela vai utilizar daquilo, mas para você não foi nada, né? Agora a gente vai falar um pouquinho dos infortúnios ocultos. Esses infortúnios ocultos, eu tinha, fica assim, que isso que o Evangelho, né, tá falando? Eu lia, não conseguia entender, um dia eu consegui. Mas são sofrimentos que passam despercebidos nos lares, sem queixas, sem coragem de sair pedindo ajuda, ou que estão impedidos de fazê-lo. Então, são aqueles sofrimentos que nós não vemos, né? Está lá, né, dentro dos lares, a pessoa está ali, vamos supor, uma depressão, né? Eu vi até hoje de manhã, eu vi um vídeo de um menino lindo, suicidou, depressão. E os pais não conseguiram, né? Dentro do próprio lar, não conseguiram identificar. E acontece, é o que mais acontece, né? Então, são esses sofrimentos assim. Às vezes a pessoa está ali, está necessitando de uma palavra, né? Uma viúva que perdeu o esposo, enfim, uma mãe que perdeu um filho. E às vezes a gente não consegue identificar, porque a pessoa não fala. Às vezes a gente identifica porque é algo que a gente conhece, é alguém que a gente conhece. Mas quando você não conhece, e aí, né? E eu falo, todo mundo tem tudo materialmente. Aqui nessa sala aqui, vamos colocar que não somos ninguém é milionário, mas tudo que você quer comprar, você pode. Você consegue. Porque você trabalha, né? Agora vai dar um abraço. Vai Exatamente. Vai o carinho, igual essas aí, esses infortúnios aí que a gente não percebe, cara, é o que a gente às vezes deveria estar mais atento. Estar mais atento, exato. E o que a gente menos põe atenção. E interessante porque a gente vai falar do óbolo da viúva, né? É porque me veio aqui. A gente dá o que a gente tem, né? Mesmo que, por exemplo, você não consiga falar com a pessoa dá aquela palavra amiga, né? Mas você pode dar um abraço, né? Pode dar um aperto de mão, né? É aquilo, é o óbolo, né? Que nós temos para oferecer,
né? O verdadeiro cristão age num auxílio discreto, que leve a alegria, a esperança e não a humilhação, a vergonha de sentir-se incapaz de resolver seus próprios problemas. Doar sem pedir nada em troca. Ai, tá parecendo que ele estava caindo. Vamos continuar. A gente até adiantou um pouquinho, né, sobre o óvulo da viúva. Então, eu quero ler aqui o pedacinho aqui de Mateus. Eu não quis colocar porque... De Mateus, não de Marcos, né? Porque ia aumentar muito o slide. Então, o óbolo da viúva diz o seguinte: estando Jesus sentado diante do cofre das ofertas, a observar de modo que o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o depositavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva, que apenas colocou 2 moedas, do valor de 10 centavos cada uma. Chamando, então, seus discípulos, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no cofre, porque todos os outros deram do que lhes sobrava, ao passo que ela deu do que lhe faltava, deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Então, dizem que o gasofilácio, né, tá dando aqui para ver, né, bem como é que era, diz que quanto maior você colocava lá, mais barulho fazia, né? E ela, quando ela jogou as 2 moedinhas, deu aquele barulhinho bem, e que chamou a atenção de todo mundo. Aí começaram lá, né, a julgar a viúva, que aí Jesus chama e dá essa lição, né? Ela deu mais que todo mundo. Não pensa vocês que porque, né, as pessoas ricas aí deram, estava dando que estava sobrando. Ela não, ela tirou daquilo que ela precisava para manter a casa dela, do sustento dela para doar. Então, a gente pode ver isso também na questão dos infortúnios ocultos. A gente dá o que realmente a gente tem, que a gente consegue dar, né? A questão do dinheiro, a questão do abraço, a questão de você falar, né, de conversar com a pessoa, do auxílio, da conversa amiga. Se eu não consigo fazer isso, eu vou dar um abraço, né? No aperto de mão, vou perguntar como a pessoa, né, tá? Enfim, isso tentar. É bem interessante, né? Porque a gente não costuma dar o que não está sobrando. Não fala a gente, né, no geral. Uhum. A gente não costuma tirar ali, esse é o do aluguel. Eu vou tirar e vou fazer uma caridade para quem está precisando e Deus vai honrar. Eu, por exemplo, ainda não cheguei nessa fé. Uhum. É difícil mesmo. É difícil, mas né? Não é só isso, né? Também tem a questão de que muitas vezes, quantas vezes a gente não escutou já a pessoa falar assim, eu estou sem tempo de fazer tal coisa, de ver fulano, ver ciclano, porque o tempo, né, a gente também considera algo precioso. De doar, né? E doar nosso tempo, às vezes, para escutar alguém, para ouvir alguém, às vezes parece que é um sacrifício muito grande. Né? Então, às vezes, sempre a gente pensa no material, mas o que a gente está falando também é da questão imaterial. Exatamente. E o tempo que a gente não toca, às vezes a gente dá 5 minutos do nosso tempo para escutar alguém que precisa de uma palavra, né? Às vezes precisa só de um ouvido, né? De alguém que escute. Às vezes é mais difícil do que dar alguma coisa que a gente tem material. Depende muito, assim, né, do individual de cada um, porque eu tenho um amigo que ele fala que para ele é muito pior ele tirar dinheiro, vamos dizer assim, né, o material para doar. Ele sente a dificuldade muito grande, né, com isso. E já para outros, né, já é mais fácil. Né, porque às vezes a pessoa pensa, eu tenho isso e eu tenho dificuldade de doar, porque a gente está sempre pensando que é nosso. E nunca porque foi Deus que emprestou. A gente é o mordomo, né? Nós somos mordomos. A gente cuida. A gente só cuida daquilo que Deus emprestou, então não é nosso. Exatamente. Talvez quando as pessoas deixarem de sentir tudo como propriedade sua, né? É igual assim, isso facilite. O que você está falando aí, Aldo, que a gente tem muito essa visão de
das coisas materiais que Deus nos deu. Mas, na verdade, esses dons internos que a gente tem, essa capacidade de amar, de respeitar também é nosso também. Sabe? São dons que às vezes a gente não sabe se a gente está dando o suficiente, sabe? O que me veio aqui também é a questão da posse do marido, da esposa, dos filhos, né, também. A caridade da gente, né, liberar as pessoas, né, não manter as pessoas ali, né, como se é meu. E a gente até fala, né, o meu marido, o meu filho. Na verdade, a gente está ali só, né, auxiliando, a gente está só num processo ali, caminhando junto com a pessoa, né, de aprendizado. E que Deus colocou, do mesmo jeito da riqueza material também, né, as pessoas, né, na nossa vida. E aí entra na reforma íntima, você tem que saber qual é o seu ponto a melhorar para tentar melhorar. Esse seu amigo do dinheiro, o outro do tempo. Tem gente que é muito mais fácil faltar o dinheiro e olha, tchau. E o tempo não quer nem saber ouvir. A gente quando tinha essa discussão, né, de doar, a gente sempre entrava nesse processo, porque lá no Evangelho fala que é mais fácil a caridade material. Mas para ele não, ele falava, não, para mim não é fácil. Não sei por que está falando que é fácil, para mim é muito difícil. Né? Então, Jesus percebia a alma das pessoas, né? A intenção dos homens. Qual era a intenção dos homens ali quando dava aquele monte de dinheiro, né? Agradar os sacerdotes influentes, obter favores, vaidade, né? Mostrar eu posso. Isso também a gente também tem que tomar cuidado com os nossos, a nossa doação também, né? Quando você vai conversar, eu posso resolver o problema da pessoa, a gente não pode. Né? Muitas vezes a gente tem que calar, né? E ouvir, simplesmente. Né? Viúva. E você falou que Jesus lia, né? O pensamento. Na verdade, Jesus estava nos ensinando como a gente chegar na nossa mediunidade ou na nossa espiritualidade, você começar a perceber o outro, sentir o outro. E na mediunidade que a gente tanto fala, sabe? É isso. É você sentir o outro, perceber o outro. Porque é muito difícil isso, você sentir o outro. Quando a gente está falando aqui, como é que eu estou vendo a Ruth hoje? O coração dela com o meu coração hoje. É isso que eu preciso ensinar. Exatamente. Ele conseguia ver, né? Nós ainda julgamos. A viúva, então, esses aqui são o que Jesus via, né? A viúva, ele viu o sacrifício, privação do necessário ao seu sustento, a sinceridade, a santidade suprema. A santidade é suprema renúncia. Então, ao invés de julgar, ele viu tudo aquilo que ela estava fazendo, todo aquele processo, né, de ir lá e de completar a renúncia, na verdade, é essa, né? A verdadeira caridade faz antes pensar nos outros que em si mesmo. Aí o Kardec, né, fecha esse item com essa frase aí, bem interessante, né? Convidar os pobres, estrupiados, dar sem esperar retribuição. A caridade, a caridade desinteressada, né? Jesus ensina a compartilhar com os necessitados sem focar nos amigos ou ricos que podem devolver o benefício, prometendo recompensa espiritual. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ensina o desprendimento, a benevolência, ajudando sem ostentação. Essa ação representa o verdadeiro amor ao próximo, focando na ajuda mútua, na empatia, sem busca por vantagens. Então, aqui, esse convidar os pobres estrupiados, né, não quer dizer que você vai lá, vai fazer uma festa lá e vai chamar todo mundo da rua, né, as pessoas que estão ali em situação de rua para dentro da sua casa. Não é. Né? É você fazer é você doar quando você puder, você trazer essas pessoas, né, para esse ato de caridade que você vai fazer, não interessa onde ou como, se é individual ou se é coletivo, mas você trazer essas pessoas porque elas não vão te retribuir, né? Você simplesmente está fazendo a caridade e pronto. Vamos falar da caridade física, né? Você está fazendo e pronto.
quando a gente faz para amigos, você espera recompensa. Ai, meu amigo, né? Quando eu precisar, a pessoa vai me, né, dar de volta. O rico, falando, tem para retribuir, né? Eu vi um vídeo, a mãe do rapaz, não sei se ela é árabe, uma religião dessas aí. Aí ele pergunta para ela assim, se uma criança chegar para você e te pedir um prato de comida, o que você faz? Aí ela, mata. Aí ele falou, você mataria uma criança porque ela te pediu comida? Aí falou, se ela não tem nem comida, para que ela quer viver? Meu Deus, que horror, né? Você acha um pecado maior, menor, matar do que dar um prato de comida para a criança? Ela falou assim, o normal, a religião dela é assim. Nossa, Matar. que coisa, né? Hoje também tem o processo do karma do outro, né? Que eles não ajudam a caridade, eles não fazem caridade porque eles entendem que é o processo do outro, ele precisa passar por esse processo. Né? Sim, tem isso também, né? Mas aqui, muito interessante o que você falou aí agora. Tudo é válido. Mas assim, como é que eu vejo essa outra? Eu estou vendo isso com dó. Sabe? Eu tô vendo, como é que eu estou vendo isso? Porque aí que está esse desprendimento aqui. O desprendimento. Esse desprendimento. Quer dizer, quando você desprende, você tem a empatia. Mas você, se você, igual o Wallace falou, que é o karma do outro, mas assim, a gente tem que, eu vou mandar uma vibração boa, eu vou mandar um amor para ele possa superar essa fase. Mas se eu vejo lá o sujeito, eu tô com dó da Cíntia, eu tô com pena da Cíntia, esses sentimentos são péssimos, eu tô com medo da situação dela. Não, se é um karma, você não tem que passar. O Espiritismo não fala que tem que passar, você tem as tendências, você penetra da forma que você quiser. Mas o que eu queria falar você do pode mudar, né? O desprendimento aqui tem tudo a ver com o umbral. A gente nunca vai conseguir seguir para frente se a gente não largar as coisas que puxam a gente para baixo. A gente já vive um umbral, né? Aí quando você desencarna, você continua vivendo ele lá, né? Essa questão do desprendimento, né, vem muito também, a gente vê no budismo. Então, já crianças, antes do cristianismo, já pregavam, né? A gente não pode viver do material. Aí tem a história do rico que veio para Jesus e disse, eu faço tudo que o Senhor fala. O que está faltando? Aí ele falou, se livre, dê tudo que você tem para os pobres e me siga. E o rico foi todo triste para casa, porque não conseguiu. Não estava no momento de dar, né? Realmente. Tem um caso muito interessante, eu escutei na Rádio Rio de Janeiro, né? Eu sigo lá fielmente a Rádio Rio de Janeiro. E uma senhora deu um depoimento lá, né? Que ela queria fazer caridade, né? Então, ela pegou um senhor que estava na rua e levou para dentro da casa dela, né? Aí lá ela cuidava, deu cama, comida, tudo para ele, pagava tudo para ele e tudo. Aí no final roubou ela, né? Levou tudo que ela tinha lá dentro de casa. Então olha só a situação, né? Às vezes a pessoa leva muito assim, literalmente, né? Você está falando que eu tenho que fazer, eu vou fazer e vai literalmente fazer. Não é, a gente tem que ter o discernimento, né? Do que fazer. Né? Ser astuto como a serpente, como diz, né? Exatamente. Astuto como serpente. Exato. Bom, gente, então nós temos aqui, né, as instruções dos Espíritos, tem alguns itens, bem interessante. A caridade moral e a caridade material. Segundo o Espiritismo, são formas complementares de amor ao próximo. A material, o alimento, dinheiro, roupas. A moral, considerada superior, oferece apoio emocional, espiritual, que é perdão, paciência, conselho, esperança, né, etc. Ambas devem coexistir para que a gente evolua espiritualmente. Né? Então, assim, segundo o Espiritismo, a considerada, né, mais a superior é realmente a caridade moral. Amemos-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem. Isso pegou muito para mim, né? Hoje, graças a Deus, eu tô... Às vezes, sempre que eu vou tomar uma ação, eu penso muito nisso, sabe? E se fosse comigo? Eu não gostaria realmente de passar por essa situação. Se eu, tipo assim, eu estava até conversando com minha terapeuta, né, a respeito disso. Aí ela falou assim, mas você conseguiu tomar essa atitude? Eu, sim, consegui sim, porque eu pensei na possibilidade
de que, por exemplo, se eu falasse alguma coisa, se fosse eu que estivesse ali, alguém falasse comigo a situação, eu ia me sentir muito mal. Então, eu pensei, deixa para lá. Então, não vou falar nada, passar. Realmente, quando a gente pensa, assim, de você tomar o lugar do outro, realmente a gente deixa de tomar certas atitudes que depois a gente poderia arrepender, né? Se trabalhar em si para não ficar com aquilo. Exatamente. Você adoece, né? Mas quando eu acho que quando você já tem assim, você toma essa atitude, já realmente já está trabalhado, porque se não está, você faz. Você não interessa. Desculpe, né? É ele que, ela que não. Exatamente. Ótimo. A gente nunca vai parar de fazer. Não vai. Porque é um processo. Agora, quando... Desculpa, eu vou fazer. Eu fiz uma coisa que eu machuquei a Rani, sabe? Aí, essa intensidade em um momento e o tempo que isso vai ficar me perturbando no meu coração vai diminuindo. Vai. É esse que é o processo de reforma íntima. É eu fazer a coisa que eu sei que eu estou machucando a Cíntia, mas aí eu vou diminuindo a medida que eu vou. E isso, porque as coisas afetam a gente também. Afetam, exatamente. É aquilo que você faz, mas você recebe. Vem de volta, né? Então, realmente é isso, né? Tudo é um processo, né? Se pudesses, aí, esse é o depoimento de um espírito, né? Ele diz assim: se pudesses saber a alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem pude servir na minha última existência. Então, sempre que eu leio isso no Evangelho, eu me lembro do doutor Bezerra, né, de Menezes. Não é a fala dele, mas dizem, né, que quando ele chegou, ele desencarnou, né, chegou lá no mundo espiritual, aí a auxiliar de Maria, esqueci o nome, veio, né, recebê-lo, e aí ele estava lá, né, no hospital, lá, né, porque todo mundo tem aquele processo de, né, no doutor Bezerra de Menezes, ele não chegou lá, assim não, né, ele passou por um processo também, né, dizem que ele estava deitado, aí ela chegou, chamou, né, ao Bezerra, aí ele acordou e disse que ele ouviu um barulho, né, e daí, mas que barulho é esse? Ela vem, aí levou ele até a janela, e ele viu aquele monte de espíritos, né, agradecendo por tudo que ele tinha feito por eles aqui, enquanto eles estavam encarnados. Aí eu fico pensando, imagina a alegria, né? Isso é um desprendimento, ele desprendeu de tudo. Se você não faz tudo isso, não tem ninguém para agradecer. Né? Imagina. A gratidão é uma coisa, né, muito forte. Aí ele continua, né? Crede-me, há grande mérito em um homem saber calar-se para deixar falar outro mais tolo do que ele. Achei isso muito legal. Eu peguei só alguns pedacinhos. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira escapa de uma boca habituada a escarnear. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se julgam acima de vós. Quando na vida espiritual, a única real estão, não raro, muito abaixo, eis aí o merecimento, não do ponto de vista da humanidade, mas do da caridade, porque não dar atenção ao mal proceder alheio é caridade moral. Então, assim, eu achei esse pedacinho aí, né, do espírito protetor, muito interessante, porque isso mexe com a gente, né? Quando alguém te fala algo, você se calar, né? Você fazer de surdo quando alguém está ali zombando, é uma moral muito elevada, né? O risinho de, né? Quando você fala. Mas tipo assim, ninguém chegou lá. Se alguém falar que chegou, porque tem dia, não, e tem o detalhe também, tem que ouvir tanta coisa também, sabe? Que você fica com o coração machucado, sabe? Sim. E aí, a gente tem que saber até quando isso vai me machucar. Eu achei muito interessante, a minha irmã me ligou ontem falando de uma menina que ela levou, né? Aí ela falou assim, Fátima, você acredita que, tipo assim, eu fui limpar a casa a primeira vez, mas não era deep clean. Porque quando a gente faz deep clean, você paga mais a pessoa, né? Não era deep clean. A mulher pagou, mas a casa estava suja. A gente teve que limpar, né?
E daí, quando ela foi fazer o pagamento para a menina falou assim, ué, mas você está me pagando essa casa como, né, normal e tal? Mas nós tivemos que fazer deep clean. Ela falou assim, mas eu não recebi pela deep clean. Eu não estou mentindo para você, eu estou pagando para você realmente, né, o que eu recebi. Isso acontece muito com a gente. Aí, a minha irmã falou para assim, é a mesma coisa de quando eu levo você para fazer um apartamento de um quarto, uma cozinha, uma sala, eu te pago também a mesma coisa. Eu não vou pagar, eu não te paguei menos. E aí, a minha irmã disse que ela ficava assim. Aí, a minha irmã... Ai, deu vontade de voar nela. Ainda bem que você segurou, né, minha filha? Então, tipo assim, esses gestos, né, que as pessoas fazem de reprovação, de risinho, né, essas coisas assim, realmente irritam mesmo a isso gente, também né? fica o silêncio também. Tem hora que a pessoa fica em silêncio, mas está julgando, está te irritando, sabe? Até isso a gente... Então, quer dizer, é tão interessante isso tudo, sabe? Quando a gente vai trazendo para a espiritualidade, o mediúnico também, sabe? O silêncio da Áudia aqui, será que é um silêncio de paz? Será que é silêncio Ou mesmo, é né? um julgamento? Não, Tem gente que fala, né? Eu me sentiria melhor se ela tivesse falado, dado tapa na cara do que ficar calada. Pior que é. Eu respondo, mulher. Você tá de boa, sou eu que sou. Mas é verdade. Mas isso é verdade. Danou-se. Principalmente relacionamento, né? Relacionamento, é verdade. Ai, gente, mas às vezes é o nosso, né, o nosso interior que realmente, né, Kátia? A minha irmã fala assim, quando alguém está discutindo com ela fixa num ponto e fica olhando para aquele Cara de paisagem, ali, isso é pior. E aí a pessoa está falando, ela nem sabe o que a pessoa está falando. Ai, meu Deus. Aquele ponto, ela não fala nada. Cara de paisagem, essa é boa, né? Então, a benevolência. A benevolência, meus amigos, vos dará neste mundo os mais puros e suaves prazeres, as alegrias do coração, que não são perturbadas pelo remorso nem pela indiferença. Isso é muito legal. É na caridade que deveis buscar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Esse aí foi Adolfo, né? Os conselhos deles pra gente. Sedes bons e caridosos, pois essa é a chave dos céus, chave que tendes nas vossas mãos. Então, deixou bem claro aí pra gente. Está na nossa mão. A gente está com a chave para que a gente possa alcançar nesse reino de Deus. A caridade é em todos os mundos, em todos os mundos. Isso é muito legal, não é só aqui, né? Em todos os mundos. A eterna âncora de salvação. É a mais pura encarnação do próprio, ficou junto aí, né? Do próprio, emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude dada por ele à criatura. Esse foi o depoimento aí de São Vicente de Paulo. De novo, a caridade é em todos os mundos, a eterna âncora de salvação. É a mais pura encarnação do próprio Criador. É a sua própria virtude dada por ele à criatura. Interessante isso, né? Porque a gente fala tanto da vinda de Jesus, mas se você perceber ali, o que São Vicente está falando é o seguinte, dessa encarnação dele, Jesus tem o mesmo processo de todos nós. É que a gente tem dificuldade de aceitar e tirar isso tudo da mente. Eu acho engraçado porque as pessoas estão pensando na vinda de Jesus, né? Mas lá na Bíblia diz que Jesus vem para passar o... E as pessoas se acham tão bem, tão boas, que acham que, né? Enfim, né? Eu fico imaginando, falando lá da caridade de tudo, nos mundos, né? Aí eu fico imaginando toda essa codificação do Livro dos Espíritos, vamos falar só do Livro dos Espíritos, né? No mundo superior, como que deve ser, né? Totalmente diferente, né? A leitura deve ser muito didática, tranquila. Sempre... Deve ser completamente diferente do que a gente tem, a nossa capacidade aqui, né? Facilidade de entender, né? O tipo de vida, né, que deve ter no mundo onde isso já é aplicado. Onde eles Exato. É natural. Mas sem esquecer que a caridade também está lá, né? Definição... Quer falar alguma coisa? É porque o Kardec reencarnou 3 vezes. Três encarnações, está no livro Os Celtas no Mundo Invisível, sabe? Ele encarnou 3 vezes na região para que trouxesse essa mensagem. Interessante, né?
As 3 últimas encarnações dele foram o mesmo povo que tinha essa espiritualidade, que tinha esse conhecimento, ele chegar e entregar isso pra gente naquela época ele entregou. A piedade. Definição e natureza. Não é apenas pena. Olha só, piedade não é pena, mas um sentimento profundo que eleva a ação. É amor, devotamento e abnegação. Ouvido de si mesmo. Então, é algo que a gente, né, dá da gente, né? Ação prática. A piedade comove e leva ao socorro, sendo a precursora da caridade. As lágrimas de piedade são descritas como bálsamo que traz a esperança e resignação a feridas alheias. Quando você se comove com alguém está na situação, você, né, até chora por aquilo, né, que a pessoa, você se coloca realmente no lugar da pessoa, né? Então, isso traz para o outro como aquele bálsamo de, a pessoa está realmente se pondo no lugar, está me entendendo o que eu estou passando. Vantagens espirituais é a virtude que domina o egoísmo e o orgulho, preparando a alma para a humildade. Aí, piedade versus indiferença, achei legal esse também, né? O Espiritismo alerta que a indiferença diante do sofrimento alheio é uma falta grave e que a piedade não deve ser abafada, mesmo que traga um abalo natural à alma. Então, gente, é isso aí, né? Eu estou passando mais rapidinho porque a hora está chegando. Os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Isso aí é o que está lá, né? Amai os órfãos. Então, dentro disso aí, dessa frase, nós temos uma tonalidade imperativa, ao mesmo tempo, ternamente convocatória. Está falando amai, e mesmo sem dizer você tem que amar, né? Manda e convoca ao mesmo tempo. Não se trata de um gesto meramente formal. É um apelo que parte do conhecimento de uma dor particular. Aí ele diz, se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. A criança órfã sofre, antes de tudo, pela ferida relacional. Perde proteção, referências, rede de afeto, né? O pedido de amor é, portanto, um convite a assumir uma posição ética diante dessa ausência. Não somente prover os objetos, mas restituir, na medida do possível, as condições de afeto, de segurança, de orientação moral que constitui a base do desenvolvimento humano. Então, você não precisa pegar a criança e levar para casa, mas você pode ajudar de outras formas, você pode adotar, né, de longe, auxiliar se você não pode dar esse amor, esse carinho aí, né, tá presente, você também pode auxiliar materialmente. Tem muitas formas da gente auxiliar os órfãos, né, que não deve ser uma criança, né, ali quando ela, principalmente chega ali na infância, ela deve sentir, na infância, não na adolescência, desculpa, ela deve sentir muito, né, muito rejeitada. Aquele sentimento deve, né? Benefícios pagos com ingratidão. O que pensar das pessoas que, tendo sido pagas com ingratidão pelos benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não encontrar os ingratos? Tá, eu fiz algo para fulano, mas a fulano me pagou com ingratidão. Quando eu precisei, por exemplo, né, não me ajudou. E não vou fazer mais o bem. Né? O que quer dizer isso? Porque todo mundo que eu vou fazer o bem vai me pagar também do mesmo jeito, com ingratidão. Então, ele diz assim, que há mais egoísmo que caridade. Há orgulho. A pessoa não quer passar ali por aquele processo que ela tem que passar, né? Aí fica julgando todo mundo vai fazer também, vai pagar com ingratidão. E não é assim, não é? Se a gente tem que se doar, se não tem que pensar em receber, né? Meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores, se pudesseis apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam os seres uns aos outros em benefício do progresso mútuo, admiraríeis mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegardes até Ele. Então, se você está recebendo ingratidão, você tem que olhar essa existência. Às vezes a gente fala assim, né? Mas as pessoas também têm que acreditar que tivemos existências passadas. Mas eu acredito que nós espíritas, nós temos o dever e a obrigação de
pensar, pô, não é só essa existência, né? A gente teve outras existências. Dizem que essa é a melhor? Dizem que é, né? Então, as passadas a gente não foi boa bisca, né? Então, é exatamente isso. A gente tem que ver por esse lado. Estou recebendo gratidão, o que eu fiz no ano passado, né? E eu, Fátima, aí é um ponto importantíssimo que você está falando aqui, porque é o seguinte, se eu recebo gratidão como ela é, vai vir continuar em gratidão para mim. Exato. A gente tem que mudar o aspecto de como eu estou vendo o outro. É porque ser grato é uma maravilha. Se a gente aprender a entrar no positivo de qualquer situação, porque não importa a situação que a gente vive, ela tem um lado positivo. É o lado que a gente deve penetrar. É ser grato. Exato. E ir embora, porque se a gente retribuir a ingratidão com ingratidão, você vai continuar só ingratidão. Gratidão. Tem um caso também de um espírito que reencarnou, e daí ele reencarnou com a possibilidade de perder, né, o braço, por causa de coisas que ele tinha feito lá, né? Ele tinha que passar pelo processo aqui. Então, aconteceu, ele trabalhava na fábrica, e aconteceu que lá um acidente, ele perdeu o dedo, né? E aí ele ficou reclamando, e reclamando, e reclamando. Aí falaram para ele, né, no processo lá da Casa Espírita e tal, falaram para ele, você veio para você perder o braço. Então, de tudo que você fez, das caridades que você fazia, você só perdeu o dedo. Então, é a questão da gratidão, né? Gratidão por tudo. Beneficência exclusiva. Aí tem uma pergunta para nós, para vocês aí. É lícita a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? O que vocês acham? Fica muito fácil, né? Realmente não. Então, aquilo que Jesus disse para a gente, amai os vossos inimigos. Então, você praticar, eu praticar caridade com a Cíntia, com o Mário, com vocês aqui hoje do meu relacionamento. No Evangelho, né? A leitura. Exatamente. Né? É muito fácil. Né? Uhum. Então, pessoal, eu trouxe aqui uma oração do Emmanuel, né, por Chico, que eu achei que tinha tudo a ver. Então, vou finalizar, né, nosso estudo hoje com ela. E ela diz o seguinte: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar que seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Gente, muito obrigada pela oportunidade, né, de aprendizado. Estou muito feliz de estar aqui, viu, de volta. Obrigado a você. Gratidão, Fábio. Então, vocês. Aqui, Mário. Olha o tab lá em cima. Stop sharing. Não, vai no Zoom, é isso. Aí você vai lá no... Stop recording.